Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui para o Café Vascaíno, um Café Vascaíno especial. Chega deixando o seu like, a mãozinha que está aqui embaixo que é muito importante, comentando, compartilhando, porque hoje é dia de Vasco, hoje é dia de sair da zona de rebaixamento e só depende de nós, como diz a música, né? Só depende do Vasco sair da zona de rebaixamento e dar um passo importante rumo ao Campeonato Brasileiro, à Sul-Americana. O Vasco tem alguns objetivos hoje dentro da competição. O primeiro é deixar o Z4. E vou explicar o que vai acontecer em caso de vitória. Depois é olhar para cima e, por que não, sonhar com a Sul-Americana. Então vamos embora? Vamos para cima? Porque o time está em Minas Gerais, recebido pela torcida. Essa é a relação dos jogadores que o técnico Ramon Dias levou para o jogo. Capaz continua de fora, se recuperando de problema muscular, na lombar, perdão. Muscular é Robson Bambu. Então, alguns jogadores estão de fora. Figueiredo voltou para a lista. É uma novidade em relação ao último jogo. Mas dentro de campo, torcedor, não vamos ter novidade. Vai ser a mesma escalação do time que começou goleando o Coritiba. Ou seja, o Peck no banco, Marlon Gomes da mesma forma, Orediano não foi para o jogo. Então, assim, é a escalação que deu certo. E, aliás, pela primeira vez, o Ramon Dias consegue repetir a escalação do Vasco. E acho que não tem nem o que falar, né? Porque realmente essa escalação deu super certo. Aliás, Payet vai de novo começar como titular, o que eu acho muito importante, porque ele começa a ter sequência. Todo jogador, para entrar em forma, precisa de sequência. E o Payet sabe bem disso, e o Ramon Dias da mesma forma. Então, quanto mais jogo ele tiver, mais ritmo ele vai ter. Lembrando que o Vasco entra com alguns jogadores pendurados: Léo Jardim, Paulinho, Praxedes e Verrete. Próximo jogo é contra o Santos. Jogo importantíssimo. Perder esses jogadores, aliás, quando é que não teremos jogos importantes? Tem hoje América Mineiro, Santos, depois São Paulo, campeão da Copa do Brasil, Fortaleza, Flamengo, Internacional. Vai ser difícil ficar sem algum deles, principalmente Paulinho e Verrete, em um desses jogos dificílimos, né? Mas eventualmente vai acontecer. Bom, antes de seguir o vídeo, gente, eu vi muita gente revoltada nos grupos que eu participo, com toda razão, com alguns tweets que estão sendo postados. Quero lembrar a vocês, quem destila ódio jamais vai entender o amor. O amor de um vascaíno pelo seu time, pelos seus jogadores, jamais será compreendido por quem está acostumado a destilar ódio. Então não percam tempo com isso. Não percam tempo com isso ou com estas pessoas, porque elas só querem exatamente isso. E alguns ainda só vão atrás de engajamento. Você sabe o seu amor que você tem pelo Vasco, a campanha que vem fazendo de recuperação Vasco. A esses, o desprezo é a melhor arma. Por isso, nem o nome desses ou desse eu vou dar aqui. Mas você sabe o que a gente está falando. Vamos embora. Bom, contra o Coritiba, a melhor atuação do Vasco se impôs. E, aliás, isso é visível e notado pelos adversários. Ontem encontrei com vários amigos na Liga Cidade Jardim e rubro-negros em especial. E os caras, porra, impressionante, hein? Como o Vasco mudou com o Ramon Dias, como o time está intenso, como está com pegada, luta do início ao fim. É um outro time, verdade, é um outro time realmente. A forma, a intensidade dele dentro de campo, a entrega é outra. Preparo físico. Agora, principalmente, tem um componente que é visível. Virou time. Antes era um bando. O Vasco se acostumou no início do Campeonato Brasileiro a ser um bando, entrar em campo e lutar. Acontecesse o que acontecesse em campo. E normalmente não acontecia nada. Os adversários atropelavam o Vasco. Hoje não. Hoje é um time, tem uma capacidade técnica, tem uma liderança. É bem diferente. O Vasco hoje, quando joga, o adversário tem muito mais temor, porque é um time que virou time, com jogadores mais qualificados,
mas principalmente com o sentido de coletividade. O individual tem um destaque, uma preponderância, mas o coletivo tem sido fundamental. E a individualidade tem aparecido. Hora do Paulinho, hora do Verratti, hora do Peck, hora do Rossi, daqui a pouco do Payet, que é diferenciado. Então esse Vasco, torcedor, você tá doido para eu falar, né? Que vai dar gosto de ver, tá dando gosto de ver sim jogar. Tá dando gosto de ver jogar. Você liga a televisão e coloca no mudo e curte o fanático vascaíno porque tá dando gosto de assistir. E tá dando trabalho aos adversários. O Vasco vai acabar sendo derrotado, claro que vai, não existe time imbatível. Mas jamais vai acontecer aquele 4-0 de novo no primeiro tempo que foi para o Flamengo. E outras derrotas vexatórias que o Vasco passou. Porque agora temos um time, temos um coletivo e principalmente jogadas trabalhadas. O lance do gol do Rossi contra o Coritiba, mais de 35 segundos, foram 38 precisamente, de troca de passe, de pé em pé, sem afobar, sem acelerar, sem apressar. Isso foi fundamental. Esse Vasco a gente queria ter visto mais cedo. Só que quem comandava o Vasco não tinha capacidade para tal e, às vezes, também, vamos ser justos, não tinha as peças que hoje o Ramon Dias tem. Mas desconfio, não é uma certeza, que se tivesse também não faria o trabalho que o Ramon faz, porque o Ramon é muito competente. E vai errar, como já errou. Às vezes demora numa substituição, troca uma peça errada, mas repara que quem entra não está caindo o nível. E ele recuperou jogadores. O último está sendo o Puma Rodrigues, que ainda tem falhado defensivamente, mas já tem melhorado o potencial ofensivo dele. Basta olhar em campo o que vem apresentando. Maicon, Zé Gabriel, a gente já viu que são jogadores que já estão num nível avançado, ao ponto de você não considerar o Zé Gabriel para sair. Até gol o Zé Gabriel fez. Isso chama-se confiança, passada por quem? Pelo torcedor também, mas principalmente por quem está no dia a dia, que é o treinador, a sua comissão técnica. Então, torcedor, hoje, com uma vitória simples, o Vasco sai da zona de rebaixamento, ultrapassa o Santos, ultrapassa o Goiás, o Bahia, perdão, e ultrapassa o Goiás, porque vai empatar o número de pontos com o Goiás, porém com uma vitória a mais, 7-6, que é o primeiro critério de desempate. Então ele salta o 17º, o 16º e assume a 15ª posição, empurrando o Bahia para a zona de rebaixamento. Esse vai ser o saldo do Vasco hoje, com uma vitória, e você vai acompanhar aqui no Fanático Vascaíno. Estamos juntos? Então vamos embora. Um dia especial, um dia para sair da zona, um dia para dar até nunca mais e começar a olhar para cima, e com muitos jogos pela frente. Um grande abraço, vão ficar faltando 14, hein? E até mais tarde na nossa transmissão, que vai começar às 7 da noite. Tchau!